Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Espiritismo Básico 1. Então, antes de mais nada, vamos serenar os nossos pensamentos e agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então esta é a nossa última aula deste ano. Este ano que foi aí bastante diferente e desafiador para todos nós. Tínhamos até uma expectativa de nos reencontrarmos antes do final do ano, mas infelizmente não foi possível. Então vamos continuar contando com a tecnologia para nos auxiliar nos nossos estudos. Esperamos que estas aulas online que trazem um pouquinho do conteúdo, um pouquinho da temática do Espiritismo, tenha auxiliado vocês nos estudos, mas principalmente tenha, como eu posso dizer, tenha motivado vocês a estudarem cada vez mais, a buscarem mais conteúdos, a buscarem mais literaturas, porque o estudo do Espiritismo nós até podemos fazer um curso de alguns anos, mas na verdade quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre coisas novas, mais a gente aprende. Então a ideia do curso é dar um norte aí para quem está iniciando, mas os estudos não param por aqui. Esse ano eu sei que foi bastante difícil, então gostaria até de dar os parabéns para quem conseguiu nos acompanhar aí ao longo do ano, dentre tantas outras atividades que todos nós tivemos que fazer, tantas alterações de rotina, e que, quem sabe, no próximo ano a gente consiga estar juntos fisicamente para continuarmos juntos os nossos estudos. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Então, hoje é a aula 22 do nosso livrinho. Aqui também nós colocamos uma literatura complementar do Livro dos Espíritos e do livro A Gênese. Na parte A, nós iremos falar sobre os espíritos durante os combates, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza e ocupações e missões dos espíritos. E na parte B falaremos sobre Tempestade Acalmada, que é uma passagem de Jesus. Então, os espíritos durante os combates. Ao longo das últimas aulas, nós já vimos bastante sobre as ocupações dos espíritos, o que os espíritos fazem quando estão no plano espiritual. Falamos bastante sobre a intervenção dos espíritos no nosso dia a dia aqui como encarnados. E Kardec faz uma série de perguntas sobre esse assunto e ele faz várias perguntas sobre o comportamento dos espíritos durante os combates. Então, naquela época existiam muitas guerras, então entendo que era um assunto de bastante curiosidade. Atualmente nós não temos guerras no Brasil, então isso não faz parte do nosso dia a dia, apesar de ainda haver guerras em vários pontos do nosso planeta, infelizmente. E aí Kardec faz algumas perguntas para tentar entender o que acontecia, o que acontece nessas situações. E aí uma das perguntas é se durante uma batalha há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos. E aí eles respondem que sim e que lhes estimulam a coragem.
os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados sob forma alegórica. Então, nós já vimos um pouquinho também que na antiguidade o ser humano acreditava em diversos deuses, deuses da natureza, deuses da guerra, por exemplo. E aí o homem tinha a imagem de deuses que ficavam ali auxiliando os exércitos, encorajando os exércitos, e essa ideia nada mais é do que a influência de espíritos como nós, espíritos comuns, então nenhum tipo de Deus, nenhum tipo de espírito superior, mas apenas espíritos que ali influenciavam as guerras. Então nós já vimos que os espíritos se ligam a nós pelo nosso pensamento, pela nossa energia, que os iguais se atraem, que existem espíritos superiores que atuam como nossos protetores, nossos auxiliares, e existem espíritos não tão superiores que acabam se interessando por esses acontecimentos comuns do nosso dia a dia, ou são espíritos que querem fazer brincadeiras, mas nesse sentido existem espíritos que se afeiçoam àquelas pessoas que estão naquela situação de guerra e ficam até numa situação como se eles estivessem batalhando também. E aí Kardec continua perguntando, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? E eles respondem, bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Então aqui Kardec questiona, porque numa guerra, teoricamente, um dos lados teria razão. E aqui a gente até pode refletir que nas guerras elas começam por algum motivo, mas às vezes passam tanto tempo aquela guerra que as pessoas que estão ali envolvidas acabam até se esquecendo do motivo original que iniciou aquelas batalhas. E aqui eles explicam que alguns espíritos eles estão do lado que teoricamente não é o correto, mas simplesmente porque eles gostam da discórdia, da destruição, e eles só estão ali na guerra por ser a guerra, independente da razão, independente do motivo. E ele continua sobre este assunto, e aí ele pergunta se alguns espíritos podem influenciar o general nos seus planos, e aqui a gente já pode imaginar a resposta, sem dúvida, podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. E aí, poderiam os maus espíritos, então, influenciar esse general num plano errado que poderia levá-lo à derrota? E aí os espíritos respondem que sim, mas não tem ele o livre-arbítrio? Então aqui novamente aquela questão, não é porque nós somos influenciados pelos espíritos que se ligam a nós através dos nossos pensamentos, que a culpa, que o que nos acontece é por conta desses espíritos. Na verdade, todos nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos ou não aceitar uma influência. E aí fica a nossa responsabilidade de aceitar aquilo que nos é útil e repelir aquilo que não é bom.
No tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos dos que sucumbem, daqueles que morrem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns sim, outros se afastam. E aí tem esse complemento que nos combates ocorre sempre uma morte violenta, uma morte imediata. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e atordoado, julga não estar morto, e só depois que a realidade lhe surge. Então, nós sabemos também que às vezes nós morremos, mas morrer é diferente de desencarnar, porque muitas vezes podemos ficar perdidos e confusos sem entender aquela situação, e isso pode acontecer ali nesse momento da guerra por toda a situação perturbadora, e com o tempo esse espírito ele consegue perceber a nova realidade, é socorrido, e aí sim ele de fato desencarna e prossegue a sua vida. Um outro assunto que Kardec também questiona é sobre os fenômenos da natureza, então um outro assunto interessante. E aí Kardec assevera: os espíritos constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal elucidados e que não encontram entendimento racional senão no espiritismo. Os grandes fenômenos da natureza, que são considerados como uma perturbação dos elementos, têm sua origem em causas imprevistas ou, ao contrário, providenciais? E a resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então aqui Kardec comenta que os espíritos, nós somos parte da natureza e nós temos que nos sentir como partes dessa natureza. E a gente vai ver daqui a pouquinho sobre grandes fenômenos da natureza, terremotos, maremotos, vendavais. E tem essa pergunta, né? É uma perturbação dos elementos ou tem a permissão de Deus? E aqui nós temos que compreender que tudo tem uma razão de ser, nada acontece sem a permissão de Deus, apesar de nem tudo ainda termos a completa compreensão. Vamos entender um pouquinho mais sobre esses fenômenos. Então, os fenômenos da natureza às vezes têm como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, a natureza, ela é inteligente, ela é perfeita por ser uma criação de Deus, e muitos desses fenômenos atormentam o homem porque eles parecem ser bastante destruidores, né? Então aqui a gente tem o exemplo do vulcão aqui na esquerda, ou mesmo um dia de chuva, com aquela tempestade de raios, parece bastante assustadora. E na maioria das vezes esses fenômenos simplesmente é para reequilibrar a natureza, algo que precisa acontecer para a natureza estar em seu pleno equilíbrio. Só que aqui eu coloquei essas duas imagens, aqui no meio algumas fumaças de indústria e aqui no lado direito esse fogo na natureza, que a princípio o fogo às vezes pode vir de um momento que ali a região está muito seca, faltam chuvas, então acaba surgindo esse fogo. Mas nós sabemos que o homem tem influenciado muito o que está acontecendo na natureza
Então nós, por sermos parte dela, temos a responsabilidade de cuidar, e algum desses fenômenos destruidores, eles estão sendo potencializados pelo nosso mau comportamento. Tá? Então aqui só para a gente refletir um pouquinho sobre o nosso papel como protetores mesmo da natureza, para garantir que próximas gerações tenham acesso, ou até nós mesmos ter uma qualidade de vida, porque uma coisa são os fenômenos para restabelecer o equilíbrio, fenômenos naturais, outra coisa é quando nós estamos acelerando esses fenômenos destruidores, tá? E aí a natureza vai cobrar. E aí, novamente, nós temos aqui uma fotinho de uma deusa, porque na antiguidade também o homem não compreendia muito desses fenômenos e achavam que eram deuses que ali mandavam o sol, mandavam a chuva, cuidavam da agricultura. E na verdade, esses deuses não existiam. Mas, muito parecida com aquela questão da guerra, existem espíritos que são encarregados de cuidar da natureza, que trabalham em prol da natureza, tá? E por que isso? Porque Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Então, os fenômenos da natureza têm a permissão de Deus, mas Deus não vai atuar diretamente por ser matéria. E aí Deus utiliza de espíritos para ali cuidar do meio ambiente, tá? E também tem os espíritos que estão ali no momento dos fenômenos, tá? E espíritos tanto superiores como espíritos não tão evoluídos. Porque vamos imaginar uma obra, por exemplo. Uma obra nós temos engenheiros que fazem os cálculos ali dos prédios, de uma casa, e nós temos os pedreiros, os encarregados, que de fato constroem, têm uma ação mais direta ali na matéria, tá? E temos essa hierarquia, então, nos espíritos que auxiliam a natureza. Então, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza pertencem às ordens superiores ou às inferiores, conforme seja mais ou menos material ou mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. E aqui um exemplo que está no Livro dos Espíritos é que a produção do fenômeno das tempestades é obra de massas inumeráveis de espíritos que se reúnem para produzi-lo. Então tem ali espíritos operando sobre a matéria para fazer com que essa tempestade ocorra, e espíritos superiores que estão ali fazendo esse direcionamento, tá? E aí continua explicando que os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam uns com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, e outros por efeito de impulso instintivo ou irrefletido. Primeiro executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado certo desenvolvimento, dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as coisas do mundo moral, pois tudo se encadeia na natureza. Então, pegando novamente o exemplo
da construção da casa, da construção do prédio. Muitos dos espíritos, eles estão ali trabalhando, eles são aproveitados, são úteis, têm o seu espaço nessa direção do mundo. Então, Deus nos criou também para fazermos parte da sua obra, também sermos responsáveis por toda a evolução. E aí os espíritos, quando estão no início da sua evolução, eles auxiliam, alguns ali auxiliam a natureza, sem entender muito como eles fazem isso ou por que eles fazem isso. Porque eles estão mais ligados ao mundo material. Quando alcançam já o desenvolvimento e o conhecimento das coisas, podem auxiliar na natureza, mas já direcionando as ações, compreendendo o que está acontecendo, tá? Os fenômenos da natureza é um tipo de atividade que os espíritos podem fazer, tá? Não necessariamente que todos os espíritos em algum momento vão passar por essa atividade. Mas o importante aqui é que todos nós, independente da nossa evolução, temos espaço na obra de Deus. Podemos ser úteis na obra de Deus. E aí, continuando com ocupações e missões dos espíritos, aqui nós temos o exemplo das obras de André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que traz para nós bastante conhecimento do mundo espiritual, tá? Então, ele inicia com o Nosso Lar, onde André Luiz conta como é essa colônia, conta como é o dia a dia dessa colônia. E aí, ao longo dos outros livros, ele conta histórias, conta outros lugares que ele visitou, conta muito sobre como os espíritos podem nos auxiliar, podem nos influenciar. No Nosso Lar, por exemplo, é bem interessante que ele mostra que existem lá diversos ministérios. Então, tem a Governadoria Geral, tem o Ministério do Auxílio, da Regeneração, da Comunicação. Então, nós percebemos que o plano espiritual e o plano terrestre acaba sendo a cópia deste plano espiritual. E que lá tem, sim, hierarquias, lá os espíritos precisam de alguma ocupação útil, trabalhar, podem ter o seu próprio local de moradia, pode ter outros espíritos simpáticos com quem conviver, muito parecido com o que acontece no nosso dia a dia. Aqui é uma dica do canal do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante. Ele tem um canal no YouTube, uma série de palestras de assuntos interessantes, e uma série das suas palestras estuda o Nosso Lar. É a live do livro Nosso Lar, cada live ele estuda um capítulo, então bastante interessante para quem quiser não só ler o livro, mas estudar este livro, tá? E aí, para finalizar este assunto de ocupações e missões dos espíritos, precisamos lembrar que os espíritos estão situados em diversos graus de evolução e os superiores têm como missão auxiliar os menos desenvolvidos. Isso, porém, não nos exime de desempenhar as nossas missões menores. Então, muitas vezes podemos pensar, mas eu não tenho uma grande missão, eu não vim como uma pessoa que vai, por exemplo, um Divaldo que vai auxiliar multidões, ou uma Madre Teresa de Calcutá que vai ficar
conhecida por sua obra de caridade em todo o mundo, e podemos pensar que não temos missões importantes. E, na verdade, as nossas pequenas missões são extremamente importantes. Esses dias eu vi uma psicografia que o Espírito mencionava que a nossa família é o nosso principal projeto aqui na Terra. Então, a missão de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, auxiliar no dia a dia daquelas pessoas que amamos, ou a missão de um professor, ou a missão de alguém que recolhe o lixo, que faz uma reciclagem, auxiliando ali o meio ambiente, como nós falamos um pouquinho antes, ou a missão de um presidente de uma nação, que ali por um período de 4 ou 8 anos direciona o desenvolvimento daquelas pessoas. Então, o nosso dia a dia está repleto de pequenas missões, mas que são extremamente importantes para que o todo funcione bem. Bom, e agora a parte B da nossa aula, que é a tempestade acalmada. Então, esta é uma passagem da Bíblia que conta que Jesus e seus apóstolos, seus discípulos estavam num barco fazendo uma travessia. E aí iniciou aquela tempestade que parecia que o barco ia virar, ia afundar, e eles começaram a ficar desesperados. E aí foram chamar Jesus, Jesus dormia calmamente, profundamente. E aí tanto fizeram que acordaram Jesus: mestre, mas você não está vendo a tempestade, não está preocupado? E aí Jesus pede que o vento se acalme e a tempestade passa. E aí Jesus comenta: poxa, mas vocês não têm fé? E aí aqui é uma passagem interessante porque nós podemos estudá-la por 2 pontos de vista, tá? O primeiro ponto de vista é bastante relacionado ao tema da nossa aula. Então, quando nós falamos sobre fenômenos da natureza, nós comentamos, né, existem milhares de espíritos, aí no exemplo da tempestade mesmo, existem milhares de espíritos que estão ali produzindo esta tempestade, e espíritos superiores fazendo o direcionamento. Provavelmente a tempestade ela precisou ocorrer para ter um reequilíbrio ali na natureza. E aí podemos pensar que se Jesus fala com o vento e essa tempestade ela se acalma, poxa, nós já sabemos que Jesus foi o Espírito mais perfeito que veio sobre a Terra, que ele era extremamente elevado, é extremamente elevado, mas naquele momento já era extremamente elevado, e conseguia manipular os fluidos, conseguia se comunicar com espíritos superiores. E aí podemos entender que naquele momento Jesus entrou em sintonia com esses espíritos ali da natureza e conseguiu fazer com que a tempestade diminuísse para que eles pudessem terminar a travessia sem maiores problemas, tá? Um outro ponto de vista para esta passagem é a questão das tempestades da vida. Então, vamos passar por muitas turbulências na nossa vida, muitas crises, como estamos passando agora, por exemplo. E essas crises, elas servem para o nosso aprendizado, mas precisamos ter fé, calma, paciência, resignação, porque nenhuma tempestade dura para sempre.
E se tivermos fé, podemos encontrar meios de solucionar os nossos problemas e de passar por essas tempestades de forma mais serena, tá? Então, essa é a passagem da tempestade acalmada. Aí, algumas reflexões ficam para nós. Bom, pessoal, e já encerrando a nossa aula de hoje, fica essa mensagem do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tá? Para lembrarmos aqui novamente da importância da caridade, do amor ao próximo, que essa é a maior verdade que nos fará evoluir, e também a importância de estudarmos, entendermos todas essas questões, quem somos, para onde vamos, e colocarmos sempre em prática os ensinamentos de Jesus. Agradeço então a todos que estiveram conosco este ano e deixo o meu abraço. Se tiverem dúvidas, mandem perguntas lá no WhatsApp, vamos manter o contato. Um ótimo fim de ano, graças a Deus.